poder abraçar a cada um, apertar a mão, dialogar, conhecer as histórias que já me foram contadas. Deus é bom. Deus tem guiado o seu povo. E eu costumo dizer que essa obra não é humana. Essa obra é divina. E nós apenas temos o privilégio de termos participação naquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós que aqui está nessa manhã. Então quero manifestar aqui primeiramente a minha gratidão a Deus e também ao carinho que foi demonstrado aqui a todos os irmãos, especialmente por esse hino de gratidão que foi cantado aqui. Eu confesso que meus olhos encheram de lágrimas, porque a gente às vezes não tem noção do que Deus pode fazer na nossa vida. E eu louvo ao Senhor, louvo ao nosso Criador, ao seu Filho Jesus Cristo, por Ele estar nos dando essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos. Ontem, aqueles que não estiveram aqui ontem à noite, nós colocamos combustível numa viagem que nós iniciaremos hoje, uma viagem pelo plano da redenção de 7 dias, e nós iremos fazer esta viagem. Eu acabei de olhar o cronograma. Nós não vamos fazer mais em 2 dias, nós vamos fazer hoje. Nós vamos terminar na parte da tarde. Nós vamos fazer a primeira parte agora. Vamos viajar alguns dias agora nesse projeto, nesse plano que Deus elaborou para nos salvar, e vamos finalizar essa viagem hoje à tarde. Então aqui já fica o meu convite especial. Se por acaso a cama te convidar a descansar nessa tarde, fique só a meia hora e venha para participar à tarde até o pôr do sol conosco, para que você também possa finalizar, pela graça de Deus, toda essa viagem que nós vamos fazer, para entendermos com mais clareza, com mais conexão, aquilo que Deus realizou para nos devolver o presente que nós perdemos. Eu quero perguntar aqui àqueles que estiveram conosco ontem à noite, que informem aqueles que estão conosco pela primeira vez essa manhã, qual foi o presente que nós ganhamos lá no Éden? A vida. Isso está no capítulo 2 de Gênesis. Deus, ao criar Adão, soprou em suas narinas a vida, o ar que continha a vida e a vida eterna. Não era uma vida física, uma vida passageira, era a vida eterna. E nós sabemos da história que Deus, ao provar o homem ali no Éden, o homem jogou fora o presente. O homem, Eva ali, representando a humanidade, desobedeceu, perdeu esse presente, levou infelizmente essa desobediência a Adão, e Adão conscientemente rejeitou esse presente, que é a vida eterna. E aí então Deus vai precisar agora elaborar um plano de amor, para que então nós possamos novamente ter esse presente, que é a vida eterna. A vida que nós temos não é a vida eterna, é a vida física, é a vida que Deus, pela sua graça, nos dá um tempo de escolha. Nós hoje temos um tempo de escolha para sabermos, para decidirmos se vamos aceitar novamente o presente ou se vamos também rejeitar esse presente. E é para isso que eu quero construir com vocês nesta manhã e terminar na parte da tarde, pela graça de Deus, todo esse plano, para que nós possamos chegar no 7º dia dessa viagem prontos, preparados e realmente
termos já aqui nesta vida, aqui nessa terra, esse presente de volta. O título dessa viagem nós chamamos de Mistério de Deus, porque de fato salvar o homem dessa rejeição é um mistério, e Deus revelou isso através da sua palavra. Nós vamos avançar aqui para o primeiro dia, e eu quero que todos nós tenhamos a consciência de que após o pecado, eu quero dizer às visitas que estão aqui, eu quero reforçar o convite: não percam a tarde. Amém? Não percam a tarde, porque a parte da manhã vai ser só o início. É importantíssimo o desfecho desse grande plano para nos salvar. O primeiro ponto é nós entendermos que após o pecado, nós ficamos manchados pelo pecado. Nós já nascemos manchados pelo pecado. E é por isso que o texto aqui diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Todos nós nascemos com esses traços do pecado em nós, com a concupiscência do engano em nós. E a cada dia que passa na nossa vida, nós nos corrompemos mais. Se Deus deixasse o homem por si só viver neste mundo de pecado, nós estaríamos cada vez mais piorando, seríamos cada vez mais cruéis, sem amor. Aqui na meditação matinal, página 158, nos lugares celestiais, diz assim: somos esclarecidos pelos preceitos da lei, mas homem algum pode por eles ser justificado. Pesado e achado em falta é nossa inscrição, por quê? Por natureza. Pesado e achado em falta é nossa inscrição por natureza. O pecado, diz o Egner, o pecado faz parte do seu próprio ser. Na verdade, pode dizer que é você. Nós, diz um dos mensageiros de 1888, nós somos pecado. Cristo, que sabe o que há em você, disse: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de onde? Procedem do coração, de dentro, e aí contaminam o homem. Contaminamos uns aos outros, porque é fato, quando nós olhamos para a sociedade, uns se destacam mais em cada pecado desse. É ou não é? E aí aquele que se destaca mais contamina o outro, e esse que se destaca mais a soberba contamina o outro, e esse que gosta de espalhar dissolução contamina o outro, e esse que é mais louco contamina o outro. E assim a sociedade é totalmente corrompida sem Deus. Essa é a nossa realidade. Testemunhos para a igreja diz assim: na tenra infância as crianças devem ser ensinadas quanto aos reclamos da lei de Deus e a fé em Jesus, nosso Redentor, para purificar de quê? Da mancha do pecado. Essa fé deve ser ensinada dia a dia por preceito e exemplo. Por isso que o Luciano disse bem claramente aqui: a apresentação da criança não é uma varinha de condão que vai santificá-la. Eu quero acrescentar: quando os pais trazem as crianças aqui para apresentá-las, pais, vocês estão se comprometendo com Deus neste momento a ensinar as crianças de vocês o caminho que devem andar. As crianças ainda não têm consciência do que está acontecendo, mas os pais têm. E é um compromisso dos pais, no momento em que nós oramos, eles estão se comprometendo perante Deus a
ensinar as crianças a purificar da mancha do pecado que está nelas, que está em nós também. Queridos, diante dessa situação, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Nós somos miseráveis pecadores. Somos achados em falta desde que nós nascemos, pesados e achados em falta na balança de Deus. Mas qual é o padrão de Deus para o julgamento do céu? Qual é o padrão de Deus para que nós possamos entrar no céu? Quem lembra? Ah, muito bem. A lei é o padrão, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Nós sabemos isso. E o que a lei exige de mim e de você? Sangue e morte. Mas na verdade vamos trabalhar aqui nesse aspecto aqui, ó. A lei, ela exige perfeição, porque se não houver perfeição, o que vai ter? Vai ter morte. Mas nós já estamos contaminados. E agora? Se nós já nascemos em pecado, se nós já nascemos com a mancha, como que nós vamos obedecer à lei? Isaías 64 diz que as nossas justiças são o quê? A lei é justiça? A lei é justiça, sim ou não? Sim, mas a Bíblia está dizendo que a nossa justiça, a nossa obediência, o nosso fazer o bem, está contaminado, é trapo de imundícia. Mas a lei exige de nós perfeição, nós sermos irrepreensíveis, sermos imaculados. Queridos, como que isso vai ser possível? Se tudo que eu faço de bom, não é de ruim, toda a minha obediência para Deus é trapo de imundícia. Olha a gravidade da situação que Deus precisou resolver. Ele precisa que nós sejamos imaculados e irrepreensíveis, mas a minha obediência não presta, não serve, é trapo de imundícia. A parábola de Jesus diz assim: tudo que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Ah, mas eu ajudei, eu fiz isso, eu ajudei meu vizinho, eu guardo o sábado, eu não como carne disso, daquilo, está tudo contaminado. Tudo que nós podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado, porque nós já estamos manchados, nós já nascemos manchados. Para que possamos receber auxílio de Cristo, devemos compreender nossa necessidade, e é por isso que a viagem começa aqui. Para que nós possamos receber algum auxílio de Cristo, primeiro nós precisamos compreender nossa necessidade. Cumpre-nos conhecermos verdadeiramente. Unicamente ao que se reconhece pecador pode Cristo salvar. Só quando vemos nosso inteiro desamparo e renunciamos a toda a confiança própria, lançaremos mão do poder divino. Sabe por que acontece no nosso meio pessoas que se acham melhores do que as outras? Porque elas não se reconhecem ainda completamente desamparadas. Elas acham que por elas fazerem isso ou fazerem aquilo de bom, elas são melhores do que as outras. Eu me visto bem, e aquele ali ainda, eu não sou como ele, eu dou dízimo. Sabe por que nós temos esse sentimento? Porque ainda no fundo do nosso coração, nós achamos que as nossas obras servem para Deus. É por isso que o primeiro dia da nossa viagem, Deus precisa mostrar que nós precisamos nos conhecer verdadeiramente.
para que então possamos avançar nessa viagem. Quando nós entendemos e aceitamos quem somos, quando nós entendemos o nosso completo desamparo, aí sim a nossa alma vai clamar: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você entende quem é você? Você compreende a gravidade do pecado no seu coração, no meu coração? Você tem essa consciência? O seu coração verdadeiramente, quando olha para Cristo, o exemplo perfeito, a vida perfeita, você consegue clamar: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador? Ou você já acha que você já faz alguma coisa de bom, que você já, Cristo já é o seu exemplo e está ok, e está muito bom, e você tem aquele sentimento do fariseu? Lembra do fariseu e o publicano? Talvez você não faça isso em todos os aspectos, mas de repente, se você não entende a profundidade de quem é você, desse plano, dessa queda que Adão teve, se você não entende, talvez você se ache melhor do que os outros em algum aspecto. Eu sou mais merecedor do céu do que fulano. Não, se fulano estiver no céu, com certeza eu também vou estar. Quem é você, Deus? A solução de Deus tem que ser muito grande para essa situação que nós estamos. E o que Deus fez? Vamos avançar para o nosso segundo dia da viagem. Isaías 42, verso 1 a 4 diz que: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará o quê? Justiça aos gentios. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha aonde? Na terra o quê? A justiça. Se Jesus precisou vir a essa terra para trazer justiça, significa que nem eu, e nem você, nem Abel, nem a sua descendência, nem Sete e a sua descendência, ninguém, nem Enoque, nem Daniel, ninguém tinha justiça própria para se salvar. Deus precisou colocar a justiça na terra. E aí, João, escrevendo a entrada de Jesus, o verbo nessa terra, ele diz: nele estava o quê? O presente. Nele estava o presente. E esse presente era a luz dos homens, a vida. E não era uma vida passageira, não era a vida física que João está dizendo aqui. Nele estava a vida eterna. Ele trouxe para nós essa justiça, esse presente novamente. E aqui diz Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é o quê? Esta é o quê? Herança. Pergunto, pausa. Herança é você que conquistou? O que é uma herança? Alguém conquistou e você herdou de presente. Queridos, tenham isso em mente para nós avançarmos. Salvação, vida eterna é herança. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então a justiça que nós precisamos é a nossa? Não. A obediência que nós precisamos é a nossa? Não. A obediência que nós precisamos procede de Deus. Vamos já passar para o terceiro dia. Vamos avançar. Somos miseráveis pecadores, escravizados no pecado. A lei exige perfeição, nós não podemos dar.
Jesus traz essa vida, essa perfeição, essa justiça. E toda a justiça que vai levar-nos para a eternidade é um presente. E ela procede de Deus. Como então obter essa justiça? Essa é a pergunta. Como obter essa obediência perfeita? Como obter essa vida? Filipenses 3, verso 9 diz assim: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela... Em quem? A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então nós precisamos da justiça que vem de Deus, e ela vem como? Pela fé. Muito bem. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou. Essas boas obras, quem preparou? Deus preparou para que andássemos nela. Então, se você hoje já tem no seu coração o desejo, a alegria de guardar o sábado, isso vem de você? Não. É obra de quem? De Deus em você. Você não tem mérito nenhum, nada, zero mérito para mim, zero mérito para você, se nós, pela graça de Cristo, já temos prazer na obediência, já temos alegria na obediência. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem adventista que não tem alegria no sábado. Uma vez eu estava pregando essa mensagem lá no Brasil, e alguém ao final do culto me chamou em particular e falou assim: irmão Wagner, o que você falou ali tocou profundamente no meu coração. Por quê? Porque eu fico contando as horas, os minutos para o sábado acabar. Quando o sábado está para começar, eu sempre entro atrasado, meio desleixado, eu não tenho aquela alegria de preparar para o sábado. Eu sempre entro no sábado correndo, porque eu tenho que sair do trabalho, e o sábado vai passando, e eu fico meio assim, e quando está chegando a hora do pôr do sol, eu já faço o pôr do sol meia hora antes, já começo meia hora antes, porque eu estou ansioso para terminar o sábado. Eu pergunto para a igreja: esse tipo de sentimento significa que Deus já operou no coração dele? A justiça de Deus já está no coração dele? Não. Ou ele ainda está com a justiça própria? Eu sou adventista do sétimo dia, eu guardo o sábado, eu guardo a lei. Cuidado, hein? Não é grande dominical, hein? Cuidado, hein? Tá vindo. Vocês entendem, queridos? A seriedade e a gravidade de nós entendermos o que é nossa própria justiça, do que é a implantação da justiça de Deus no meu coração e no seu coração? Muito bem. Então, as obras, a justiça de Deus, as obras que Deus preparou para nós, para que nós andássemos nela, vêm pela fé. E agora eu pergunto à igreja: o que é fé? Quem define para mim o que é fé? Podem participar. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. Hebreus capítulo 11, verso 1. Alguém tem mais alguma definição? Confiança no que está no poder de Deus. Queridos, Mateus capítulo 8 tem uma história muito interessante. Um centurião, ao saber que Jesus estava próximo da sua casa, enviou servos a Jesus, porque ele estava com um servo doente, e ele pediu que Jesus curasse aquele servo.
E Jesus prontamente se ofereceu para ir na casa daquele centurião. Eu vou lá curá-lo. E quando o centurião soube que ele estava indo, ele mandou uma mensagem para Jesus: não precisa vir, não precisa vir. Vamos ler o texto? Olha o que diz o texto. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Para um pouquinho aqui, olha para mim. O que o centurião reconheceu primeiro aqui? A sua indignidade, a sua necessidade. Senhor, não sou digno de que entre na minha casa. Reconheceu quem ele era. Primeiro passo. E o texto continua: mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu essas palavras do centurião, a Bíblia diz que Jesus se maravilhou. Ouvindo isso, disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta... Ok, só os que não me ouviram pregar essa mensagem ainda. O que é fé? Hã? O que é fé? Não ouvi, irmão. Fé é crer que Deus é Deus, não importa o que aconteça conosco, para o bem ou para o mal. O que é fé, irmão? Fé é renúncia de mim mesmo, deixar que Deus faça a sua vontade. Renúncia de si mesmo, deixar que Deus faça a sua vontade. Isso? Queridos, vamos olhar para o texto agora e vamos extrair da palavra que nós acabamos de ler o que é fé, para ficar bem claro para todos, pela graça de Cristo, porque nós precisamos compreender o que é fé em sua mais detalhadas, no seu mais detalhado significado, para que nós possamos então obter a justiça, a obediência, as boas obras que Deus já preparou. Não vem pela fé? Sim. Então nós precisamos ter essa definição muito clara. Quando Jesus faz um elogio na Bíblia, nós precisamos nos concentrar naquilo que foi elogiado, porque existe ali uma grande lição. Querem ver um exemplo? Em Mateus 16, quando Pedro fala assim: olha, Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem que eu sou? Aí as pessoas estavam respondendo: é João Batista, é Elias. Aí ele fala assim, vira para os discípulos: e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Aí Pedro vai e se coloca na frente e fala assim: tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus faz um elogio: Pedro, não foi você quem falou isso, meu Pai Celestial te revelou isso. Jesus destacou a palavra de Pedro. Por quê? Porque a filiação de Cristo é o centro do Evangelho, é o centro da verdade. Ele quis destacar. E aqui da mesma forma, quando o centurião disse assim: olha, Senhor, dize somente uma palavra. Senhor, somente uma palavra. Só uma, Senhor. E o meu criado vai sarar. E aí ele deu um exemplo. Quando eu falo assim, os meus servos obedecem. Quando eu digo que o meu criado faz isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, a Bíblia diz assim: ó, Jesus ficou maravilhado. Por quê? Porque nem o povo de Israel tinha entendido ainda o que era fé. E aí Jesus disse: nem aqui eu encontrei tanta fé. Pergunto à igreja novamente pela segunda vez: o que é fé diante do texto? Hã? Não entendi. Crer? Desculpa.
certo. Queridos, dize somente uma palavra. Aquele centurião entendeu que fé é crer na palavra que sai da boca de Deus. Quando ele falou assim: Senhor, não precisa vir, só fala, porque no meu reino aqui eu falo e as pessoas obedecem. No teu reino é a mesma coisa. Com toda palavra que sai da boca da tua boca, Senhor, tudo obedece. E aí Jesus elogiou isso. Queridos, gravem essa expressão. O que é fé? É crer no poder da palavra de Deus. Fé é crer no poder da palavra de Deus. Quando Deus criou o universo, Ele criou como? Ele falou e tudo aconteceu. A pergunta que nós vamos fazer agora é: você crê no poder da palavra? Você entende que a sua fé, o tamanho da sua fé está relacionado com o seu crer, o seu acreditar no poder da palavra de Deus? Jesus disse: nem só de pão, mas de quê? Vai começar a fazer mais sentido agora. Nós perdemos o presente de Deus, que é o quê? O que é o presente de Deus que nós perdemos? A vida. E Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de quê? O homem viverá de quê? Da palavra. Então, como que eu tenho o presente de Deus de novo? Queridos, todas as vezes que você abre a palavra e você escolhe meditar, estudar, memorizar a palavra, você está recebendo vida. Sabe por que Satanás desanima você de ler a palavra todos os dias de manhã? Porque ele sabe disso. E aí muitas vezes nós somos crentes que somos frequentadores de culto. Ótimo, aí eu vou no culto tal dia. Nós somos crentes defensores e argumentativos de doutrina. Pode vir qualquer um que eu provo que o sábado é de Deus. Eu provo que tal doutrina assim é do diabo. Eu provo, e gosta de argumentar, gosta de um debate. Mas não estamos usando a palavra para combater o pecado que ainda habita em nós. Sabe por que não fazemos isso? Porque nós não entendemos o que é fé. A fé era uma coisa assim meio sentimental. Hoje eu estou com vontade de ler a Bíblia. Hoje eu estou com vontade de adorar. Hoje minha fé está. Aí amanhã, se amanhece preocupado com alguma coisa, aconteceu algum problema, alguma dificuldade, a sua fé está. Sabe por quê? Porque você acha que fé é sentimento. É que nem um casal que casa, mas não sabe o que é amor. Pensa que amor é sentimento. E aí, no início do casamento, meu amor, eu te amo. Aí vai passando o tempo, aí de repente a esposa já olha para o lado, o marido já está meio com aquele bafo, descabelado, a mulher também. Aí o amor está acabando. Sabe por quê? Porque não entenderam o que é amor. E aí acha que o amor é variável. É igual montanha-russa, sobe e desce. Queridos, nós precisamos entender que fé é crer na palavra, é viver pela palavra, é comer a palavra, é crer no poder da palavra. Não é um sentimento. Vamos avançar. Cristo afirmou que sua palavra era em si mesma
crisma, uma chave que revelaria o mistério aos que estivessem preparados para recebê-lo. Ela, a palavra, possuía em si um poder que a recomendava, e isso era o segredo da ampliação do seu reino de verdade. Desejava que Pilatos compreendesse que unicamente recebendo a verdade, e é claro, nós estamos falando aqui da palavra da verdade, não é a palavra de mentira. Por isso que crer na verdade é importante para ser liberto do pecado. Não é crer em qualquer coisa, mas Cristo desejava que Pilatos compreendesse que unicamente recebendo a verdade e dela se apoderando, poderia ser restaurada sua arruinada natureza. Nossa natureza está arruinada também? Nós nascemos com uma natureza arruinada? Então como que pode ser restaurada a nossa arruinada natureza? Através de Sua palavra. Sua palavra, porque essa palavra tem um poder em si mesmo que a recomenda. Então agora, o que era impossível ao homem se torna possível para Deus. E agora nós vamos entrar no quarto dia e eu vou finalizar aqui no quarto. E à tarde nós vamos concluir com o quinto, sexto e sétimo dia. Praticando a justiça de Deus pela fé. Praticando a justiça de Deus pela fé. João 6,63 diz assim: olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são o quê? As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Quando você se examina hoje, sábado, dia 8 de novembro, quando você se examina hoje, qual tem sido o tamanho se você pudesse dar uma nota para a sua fé, qual seria a nota da sua fé? Não fale, pense. Qual seria a nota da sua fé hoje? Vamos supor que você deu uma nota baixa. Minha fé está bem lá embaixo. Eu não tenho feito meus cultos matinais. Eu pego a Bíblia para ler de vez em quando. Eu já sei sobre o sábado, eu já sei sobre a questão da divindade, eu já sei da salvação, eu já sei das profecias. E aí sabe o que acontece quando você já sabe, e já sabe, e já sabe, e já sabe? Aí Satanás fala bem assim para você: para que você vai pegar a Bíblia hoje? Vai para o trabalho, vai ganhar o pão. Para quê? Que necessidade? Você já conhece tudo ali, o que você vai ler de novo? Aí sabe o que acontece conosco? Aí os dias vão passando e a gente não se alimenta. O que acontece quando a gente não se alimenta do pão físico? Você vai morrendo, não vai? E aí muitas vezes nós conhecemos toda a verdade, mas viver o cristianismo no nosso dia a dia não conseguimos mais. Sabe por quê? Porque Satanás conseguiu fazer com que você menosprezasse a palavra. Ele te colocou numa situação de exaltação própria tão grande, de conhecimento, e você já não quer mais se alimentar todos os dias. Você não acha importante pegar, tirar seus 30 a 1 hora diário, acordar mais cedo antes de sair do trabalho, antes das suas obrigações, e fazer aquela meditação, comer ali o pão vivo. Para você, talvez isso já esteja já em segundo, terceiro lugar, porque é mais importante sustentar a família. É mais importante ganhar, correr atrás. Mas a palavra, não. Aí de repente, já não tem essa preocupação. Levanta de manhã, pega um verso bíblico: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Senhor, por esta noite.
Obrigado, Senhor, pela minha família. Me abençoe no meu dia, em nome de Jesus, amém. Tudo bem. É como você... Vou comparar aqui quem faz isso. É como tem um banquete em cima da mesa, tem algumas pessoas comendo e de repente caem umas migalhas no chão. Aí você vai pegar aquelas migalhas e vai trabalhar. E acha que o dia vai ser um dia de força. Engano, queridos. Engano terrível. Terrível. Que o povo de Deus está sujeito. Eu quero que você se avalie hoje. Qual é o tamanho da sua fé? De quem tem sido as obras que estão sendo produzidas na sua vida? São as obras de Deus ou são as suas próprias obras? Você tem recebido o Espírito e a vida de Deus através da palavra? Ou você está tombando pelo caminho porque você não tem se alimentado? Fraco, quase desmaiando. E quando nós estamos quase desmaiando, sabe o que o diabo faz? Ele bota um tropeçozinho bem pequeno, bem fraco. Você tropeça e cai, e muitas vezes morre na fé. E não sabe por quê. Acha que aconteceu do nada. Acha que aconteceu de uma hora para outra. Mas o diabo já tirou a comida espiritual há muito tempo de você, porque você não dá mais valor a isso. E ele te derruba fácil lá na frente. E como devemos fazer para recuperar? Porque mortos espirituais nós somos, naturalmente. E como que eu faço para crescer então? Queridos, palavra. Mude isso aqui, ó, na sua vida. Mude isso, só isso. Começa aqui, ó. Dê valor à palavra, ao estudo diário, ao meditar na vida de Jesus. Quer ter uma fé grande? É simples. Me digam, qual é a dificuldade de você decidir todos os dias comer as Escrituras? Ler, meditar, aprofundar. Qual é a dificuldade disso? Temos a Bíblia hoje impressa, temos a Bíblia hoje no celular. Mas vamos avançar. Ao receber a palavra, nós recebemos quem? Cristo é a palavra? Amém? E só os que assim recebem suas palavras, que estão construídos sobre ele, seu poder, sua própria vida, residem aonde? Na palavra. À medida que recebeis a palavra com fé, ela, a palavra, vos comunica poder para obedecer. Está fraco na fé? Quer se entregar a Jesus novamente? Não se preocupe com o batismo agora. Não se preocupe em novamente voltar a ter o hábito em oração de ler a palavra. Senhor, eu quero voltar para o Senhor. Então todos os dias eu vou passar 1 hora meditando no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu quero conhecer a Ti, Senhor Jesus. Fala comigo. Eu costumo dizer que nós precisamos aprender a praticar uma leitura viva da Bíblia. A leitura viva é aquela que você está lendo e você está conversando com Deus. Senhor, o que eu posso tirar de lição aqui? O que o Senhor quer me ensinar aqui? Olha esse verso, Senhor, eu não entendi muito bem. Me explica isso aqui. Não é uma leitura por obrigação, é uma leitura viva, uma leitura de diálogo com Deus. Conversa com Deus enquanto você lê. Deus fala com você e você fala com Ele. Isso é uma leitura de crescimento. Isso é alimentação para a alma. Efésios 6,17. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra, queridos. O que é fé mesmo, então? É crer o quê? No poder da palavra.
suas ordens são promessas habilitadoras. Agora presta atenção nisso aqui, estamos chegando ao final. São que horas agora, por favor? Informe o relógio. Só para mim. 11? 12h05 já, né? Ok, vamos caminhar para o final. Todas as suas ordens são promessas, o quê? Habilitadoras. Bom, eu descobri que a fé é crer no poder da palavra. Eu descobri que quando eu estou fazendo uma leitura viva da palavra, estudando um tema da Bíblia, mas uma leitura viva, eu estou recebendo vida. Mas eu preciso aprender também a usar a palavra para combater os meus defeitos de caráter, o meu pecado. Talvez eu ainda seja uma pessoa extremamente ignorante, mesmo sendo cristão, talvez eu tenha um pavio curto. Ninguém pode pisar no meu dedinho, ninguém que eu já... Talvez eu ainda tenha um caráter que seja mentiroso, não consigo conter a mentira, sempre estou contando uma mentirinha aqui ou ali. Eu não sei quais são os nossos defeitos de caráter, eu sei os meus, cada um sabe os seus, mas nós precisamos aprender a usar agora a fé para combater os nossos pecados. E como que se faz isso? Lembrem-se sempre disso aqui: todas as ordens de Deus são promessas habilitadoras. O que significa isso? Quando você olha para os mandamentos de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Você olha para esse mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Você olha para o segundo mandamento como uma ordem: não tomarás o nome do teu Deus em vão. E talvez você pense bem assim: se você não entende o caráter de Deus, o caráter de amor de Deus, como que Deus é bondoso, a sua justiça é bondade, a sua glória é bondade, se você não tem essa imagem de Deus, sabe o que você vai pensar? Deus está bem assim para você: não tomarás o meu nome em vão. E ele fica observando. Quando você toma o nome dele em vão, ele pega uma vara e... não faça isso. Não adulterarás. E aí você imagina que Deus está olhando para você. Deixa eu observar. Olhou, né? É assim que você imagina Deus? Qual é o Deus que você serve? É um Deus que está o tempo todo te observando para te condenar? Ou é um Deus que quer você perto dele para te salvar? Queridos, o que eu vou falar para vocês a partir de agora pode mudar a vida cristã de vocês. Nós, por nós mesmos, é impossível de obedecermos a Deus, e Deus sabe disso. Quando nós olhamos para as ordens que Deus nos dá, e Ele nos dá ordens, Ele não está dizendo assim: Wagner, não terás outros deuses diante de mim, e se você tiver, você está condenado. As ordens dele são promessas que nos habilitam a obedecer. Então, quando eu entendo isso, eu ouço Deus falando assim comigo agora: Wagner, vem aqui, anda comigo, e eu farei com que você não tenha outros deuses diante de mim. Eu farei. Wagner, anda aqui comigo, e eu farei com que você não adore imagens. Wagner, anda aqui comigo, e eu farei você amar o meu dia, ter deleite no sábado. Eu farei com que você não mate, não adultere, não roube. Eu farei. Jesus disse em João capítulo 15: sem mim, nada. Sem mim, nada podeis fazer. E é por isso que muitos de nós estamos lutando contra o mesmo pecado acariciado há muitos anos.
e não conseguimos vencer, porque nós achamos que nós podemos. Nós achamos que nós conseguimos. Quando Jesus diz assim: filho, fica comigo aqui, anda comigo e ser perfeito. É impossível você andar longe de mim, você ler a Bíblia de qualquer jeito, você orar igual papagaio e você ser perfeito. Isso é impossível. Você só pode vencer se você estiver comigo. Não só de manhã. De manhã é o momento de você abastecer, de você comer, se alimentar. Mas vai para o seu trabalho com as promessas na sua mente, com a minha palavra no coração. Davi disse bem assim: olha, escondi a palavra no meu coração. Para quê? Davi sabia o que estava falando, queridos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ora, se eu tenho um temperamento forte, o que eu tenho que fazer então? Palavra: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Palavra? A palavra não é viva? Você crê nisso? Tem certeza? Quer vencer o pecado que habita ainda em você? Quer? O que é pecado mesmo? 1 João 3,4. O que é pecado? Transgressão da lei. Ok. Deus vai ter um povo, Apocalipse 14:12, os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então, se eu quero fazer parte desse povo, esses santos que guardam os mandamentos de Deus, e eu descubro que transgredir os mandamentos de Deus é pecado, então eu não posso estar em pecado. Concorda comigo? Raciocínio lógico? Ora, se eu estou em pecado, eu não faço parte desse povo que guarda os mandamentos de Deus. Então o que eu tenho que fazer para me livrar do pecado? Palavra, promessas. E agora vamos avançar para doutrina. Nós já estamos cheios dela, já sabemos defender de trás para frente, de frente para trás. Agora eu vou perguntar, para encerrarmos: quantas promessas você tem de cor na sua memória, na sua mente, para combater o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua presunção, a sua ganância? Quantas promessas você tem no seu coração para combater o pecado que ainda está em você? Vocês entendem, queridos, por que Jesus ainda não voltou? Quantas profecias de Daniel e Apocalipse nós sabemos defender? Mas a pergunta dessa manhã, para finalizar, é: qual é o tamanho da sua fé para combater o pecado que habita em nós? Queremos ver Jesus voltar, sim ou não? Queremos fazer parte do povo de Deus? Então nós precisamos urgentemente, mais do que nunca, entrar na batalha da fé. E isso não tem a ver somente com teorias doutrinárias. Isso tem a ver com uma vida completamente entregue a Deus, gravando a sua palavra, memorizando as suas promessas, relacionadas principalmente aos defeitos de caráter que ainda estão em mim. Se nós entrarmos nessa batalha da fé, nós vamos avançar para os próximos dias, que nós vamos estudar na parte da tarde. Mas é necessário que você reconheça quem é você. É necessário que você saiba que sem Cristo é impossível vencer, mas que você saiba que a palavra de Deus é viva e poderosa
e ela separa pecado e pecador, tornando-nos novas criaturas em Cristo Jesus. Queridos, que Deus abençoe a cada um. E pela graça de Cristo, esse primeiro momento que nós tivemos aqui nessa manhã de sábado possa despertar o guerreiro da fé que de repente estava adormecido em você. Que você possa, pela graça de Cristo, entender que se você quer vencer o pecado, assim como Cristo venceu, você precisa da palavra de Deus na sua memória, no seu coração, lutando para que Deus possa completar a obra que Ele já começou na minha vida e na vida de cada um de vocês. Obrigado pela presença das visitas, obrigado pela presença daqueles que vieram de longe. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu tenho certeza absoluta que se nós estamos aqui hoje, o Espírito de Deus já está trabalhando em nossa vida. Amém? Ele já está trabalhando. Porque se Ele não estivesse trabalhando, visitas, vocês nem estariam aqui hoje. Ele já está trabalhando. Só que Ele precisa completar essa obra. E é por isso que essa mensagem ela é tão importante para cada um de nós. Nós vamos ter um louvor final agora, para nós encerrarmos o culto dessa manhã. Por favor, não deixem essa semente no seu coração ser jogada à beira do caminho, nem no terreno pedregal e nem no meio dos espinhos. Que o seu coração seja uma terra boa, porque é somente assim que nós vamos apressar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Pela graça de Cristo, a tua igreja, ó Deus, está de joelhos nesta manhã de sábado. E nós queremos, ó Deus, primeiramente te agradecer por nos trazer aqui nesta manhã. Nós queremos agradecer, ó Deus, porque a tua obra já iniciou na nossa vida. Senão, ó Deus, nós nem estaríamos aqui. Nós queremos agradecer por tão grande salvação dispensada a nós, pecadores. Obrigado pela vida do teu Filho, Senhor. Obrigado porque o teu Filho veio para trazer vida eterna, para trazer justiça eterna a cada um que aqui está. Ó Deus, ajuda-nos a entender este amor, a nos render a este amor e permitir que o Senhor faça a tua obra em nossas vidas. Ó Deus eterno, tu conheces cada coração nesta manhã que aqui está. Tu sabes as lutas pessoais que temos passado. Tu sabes as lutas familiares que temos passado. Por isso, Deus, pela tua bondade, abençoa cada lar, abençoa cada vida, abençoa cada filho teu nesta manhã, Senhor. E que esta palavra que eles receberam nesta manhã possa dar frutos para a vida eterna em cada um dos teus filhos que aqui estão. Obrigado por nos ouvir. Não temos mérito algum. Nós oramos, ó Deus, porque nós confiamos na tua palavra e nós confiamos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.